Vamos dar início ao nosso trabalho, o desafio passado para nós pela professora Amanda Pereira Dal, sobre o contrato de namoro, juntamente com a Ashley, a Tamile e a Lixiele. Vamos destacar pontos breves e básicos, por não ser um tema tão comum, e também por ser coisas que, por não ser tão comum, acaba sendo um pouco complexo. Então, vamos destacar só umas características. Vamos começar pela Ashley. O contrato de namoro nada mais é que um simples documento que tem como objetivo evitar efeitos de uma união estável em uma eventual separação. E pode ser uma saída para quem quer proteger os seus bens patrimoniais. O objetivo é ter uma prova documental de que não está em uma união estável. Apesar de ser uma coisa nova no Código Civil, ele... Ai, gente, hoje eu tô... Vou ter que começar de novo. O contrato de namoro nada mais é que um simples documento que tem como objetivo evitar efeitos de uma união estável em uma eventual separação. E pode ser uma saída para quem quer proteger os seus bens patrimoniais. O objetivo é ter uma prova documental de que não estão em uma união estável. Apesar de ser nova no Código Civil, ele evita que aconteça uma reivindicação na justiça para o patrimônio constituído durante a relação. Ele pode ser elaborado em cartório ou consultado por um advogado com cláusulas legais, como as que nós vamos ver a seguir. Para darmos sequência, eu peço para que a Tamile prossiga para nós. Quanto ao plano de validade, há a obrigatoriedade de haver, segundo o artigo 104 do Código Civil, agente capaz, objeto lícito, possível ou determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei. Os requisitos de validade dos contratos são os mesmos dos negócios jurídicos de modo geral, havendo, portanto, a verificação de capacidade das partes, estão realizando o contrato, a averiguação do objeto que está sendo tratado ou disposto no contrato. E, por fim, a análise de forma que deve ser prescrita ou não defesa em lei. Ok, obrigado. Dou sequência agora com indenização e herança. A indenização. Para haver uma indenização, ela não basta ter um fim de relacionamento simples, né? Não deu mais certo, fim do relacionamento, eu quero uma indenização porque supostamente sair prejudicado. Não é assim. Tem que considerar um ato ilícito, né? Por exemplo, como denegrir a imagem da pessoa, ou até a sua integridade física ou psíquica, né? E ofender a sua própria honra. Ou também, né? Citamos um exemplo como a namorada, no caso, durante o relacionamento tem uma gestação. Só que essa gestação, o pai não é o atual parceiro ali, e sim é outro que ela acabou, né, cometendo a traição ali. Só que ela, né, omitiu, ocultou dele. Só que ela sabia, ela não fez questão de, né, talvez fazer um exame de DNA e informar para ele, você não é o pai, vamos encerrar o nosso contrato de namoro e assim findar. Se caso, né, o parceiro ali depois, posteriormente, saiba disso, ele pode pedir a indenização, né, porque ela cometeu a traição. Então, somente, né, vai considerar, né, você vai conseguir uma indenização, né, considerando um ato ilícito, né, como, por exemplo, né, a situação que eu comentei. Então, não é um fato simples para poder simplesmente pedir uma indenização. Sobre a herança, né, uma das cláusulas do contrato, né, que podem resguardar os seus bens, você, na cláusula lá, porque não haverá partilha de bens, ou seja, não tem direito, após findar esse contrato, não tem direito
alimenta, a pensão, né, depois desse fim, só terá direito à pensão, né, se tiver um filho, né, legitimado de sangue, no caso do parceiro, né, ou seja, né, pelo contrato, é para isso que ele existe. Ele não é considerado uma entidade familiar, ele não constitui, né, uma família. Né? Quando se assume um contrato de casamento, digamos, né, você tem assume ali partilha de bens, né, divisão, enfim, é todo o processo que não entra no caso, mas no contrato de namoro não há a partilha de bens para você garantir, resguardar o seu patrimônio, o que você tinha antes continua sendo seu, o que a outra tinha continua sendo dela. E por assim fica legitimado, então, a questão da herança e da indenização. Para dar sequência, eu peço que a Eli Cristiane fale para nós. Boa noite. No contrato de namoro, dá autonomia para o casal que não deseja se sujeitar a determinados efeitos jurídicos. Não é necessário fazer partilha de bens ou de fixação de pensão, e protege o patrimônio de não haver direitos sucessórios em caso de falecimento de uma das partes e assinalar dependência financeira. Show, obrigado a vocês, né, pela disposição e por nos pincelar um pouco sobre o contrato de namoro, né? Como citei no começo, não é algo tão comum, mas que existe, né? Então, quem tiver interesse posteriormente no contrato de namoro e resguardar seus bens, por que não fazer e ficar dentro da lei, digamos assim, para não ter um prejuízo futuro, quem sabe. Eu acho que concluímos, então era isso. Obrigado a todos.